Oi gente, eu sou a Anne, bora pra próxima resenha? Então galera, hoje eu vou falar um pouco pra vocês da minha experiência lendo Violeta, da autora Isabel Allende. Só pra contextualizar um pouco, esse não é o primeiro livro que eu leio da autora. Eu já li antes Eva Luna, que eu gostei bastante, mas se eu fosse ranquear aí os dois, eu diria que Violeta ganhou muito mais o meu coração do que Eva Luna. Aqui a gente vai acompanhar a história, né, da Violeta, essa mulher que passa por uma vida muito conturbada. A gente acompanha desde a infância dela até o momento em que ela vai deixar de viver, né? Não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas é muito interessante perceber o quanto que a autora transforma essa história em um grande relato. Afinal, a Violeta está narrando todos os acontecimentos para uma pessoa da família que não teve a oportunidade de conhecer uma boa parte da sua história. Então é uma coisa interessante a forma como ela vai montando narrativa, porque muitas vezes a própria Violeta vira pra gente e fala que só descobri tal coisa quando eu já era adulta, não sabia que isso tinha acontecido. Então é interessante porque deixa muito dinâmico e faz a gente simpatizar muito mais, tanto com a Violeta quanto com os outros personagens. Além disso, é importante falar que, apesar do nome ser, né, na capa ser o da Violeta, no fundo do fundo a gente vai estar acompanhando a história da família Del Valle, que começa como uma família aristocrática ali, mas ao longo do tempo vai tendo seus percalços e vai deixar de ser uma família aristocrática, vai passar, né, por muitos reveses, assim. Eu acho que o primeiro ponto impactante é logo na infância da Violeta, quando ocorre ali o fato histórico da quebra da Bolsa de Valores, e aí um dos familiares dela acaba passando por uma situação bem pesada e ela tá próximo. Então é bem forte, mas eu acho que a autora consegue transmitir esse impacto intenso, mas sem pesar tanto a narrativa. Até porque é importante falar também que é um livro que pode ter algum gatilho para alguma pessoa que tem problema com questão de violência contra a mulher, porque acontece, e a autora, inclusive, ela faz um trabalho muito bom em falar sobre os diversos lugares que as mulheres vão ocupar na sociedade. Então a gente tem uma diversidade muito grande de personagens femininas, desde Violeta, aí vai passar pela mãe, pelas tias, vai passar pela tutora dela, vai passar pela namorada da tutora e vai abordar essa situação lá em 1920. Então tem toda uma diversidade de personagens femininas que muito me agradou. Eu acho interessante em que, em muitos momentos, os personagens eles têm altos e baixos, então é um livro que não existe um vilão, não existe um bonzinho. Existem somente as atitudes que eles decidem tomar e as consequências. A Violeta é muito assim. E é interessante porque um outro livro que eu li que a personagem era assim, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu não me identifiquei tanto. Eu não sei se é porque tem alguns estereótipos latino-americanos em Evelyn Hugo, pode ser, mas no caso de Violeta eu gostei muito. Eu achei que a autora soube trazer referências a essa forma, até mesmo que os países da América Latina encaram a ideia da família, de estar sempre junto, ou de um ajudar o outro, e como isso vai se esgarçando ao longo do tempo, porque as situações vão forçando essas pessoas a terem que viver caminhos diferentes, assim. Então, é um livro que eu não consegui largar, assim. Eu comecei... Pra não dizer que eu não li de uma vez, eu parei, eu li em 2 dias, então eu dei uma parada ali no meio. Mas facilmente leria de uma vez. É uma dinâmica que faz a gente ficar curioso com o que vai vir depois. Eu acho que a autora soube medir, né? A Isabel Allende, ela é muito experiente. Eu acho que esse livro em específico também deve ter dado muito trabalho em relação à parte histórica, porque a Violeta, ela vive um período de um século, tá, gente? Isso aí não é spoiler, porque a gente sabe logo de início, ela já fala, olha, quando eu nasci, tava tendo a pandemia, também não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas já usei. Tava tendo a pandemia da influenza, e aí quando eu tava próxima ali de falecer, aconteceu uma outra, que é essa de 2020. Então, assim, o livro ele é marcado, na realidade eu diria que ele é atravessado por vários eventos históricos. Então a gente vai ver a pandemia da influenza na questão da Primeira Guerra Mundial, ela vai tocar nesse assunto, vai endereçar, vai falar que muitos países
falavam que os seus soldados estavam morrendo em batalha, quando na realidade estavam morrendo por conta da doença. Vai falar sobre a queda da Bolsa de Valores e o quanto que isso vai impactar não só esses países, né, mais centrais, como por exemplo o próprio Estados Unidos, a Europa, mas também como é que essa quebra vai impactar os países latino-americanos. Então, a família dela é um grande exemplo disso, né, de uma aristocracia que se coloca um pouco acima dos outros por conta desse passado familiar, mas que quando vai acontecendo essas coisas, eles vão entendendo que não é bem por aí. Vão ter outros fatos, como por exemplo a Revolução Cubana vai ser falada, a gente vai ter essa questão do próprio macartismo nos Estados Unidos, que vai reverberar também aqui, né, na América Latina e vai trazer esse impacto para os filhos da Violeta, e aí ela já numa posição mais adulta, tendo essas preocupações. A relação entre ela e a filha é uma coisa extremamente complexa, porque a complexidade eu acho que não é só em relação à mãe e à filha, mas principalmente a como a Violeta, ela olha a forma como o pai dessa garota se relaciona com ela. Então tem todo uma gama de situações e de coisas que faz a gente refletir sobre o impacto da memória, o impacto, eu acho que das ações, das consequências. Todos os personagens eles são atravessados por isso, assim, sendo positivamente ou negativamente. Bom, no fim a gente pode dizer que a Violeta viveu uma vida intensa, ela viveu uma vida muito esperançosa, assim, sabe? Ela passa por situações em que em algum momento a gente começa a se questionar se ela vai ter força pra continuar, porque é uma coisa atrás da outra, um aborrecimento atrás do outro, e mesmo assim ela é uma personagem que se mostra muito espirituosa. Mas é interessante porque não é uma espirituosidade que vem de uma ingenuidade. Não, ela é espirituosa porque ela entende que as coisas vão passar e que ela vai conseguir lidar com isso, por mais doloroso que seja. Então, é um livro intenso. Eu acho que muita gente, assim como eu, vai porque sabe que Isabel Allende é uma grande escritora, né? E além disso, tem essa questão, né, de falar da pandemia e tal, que eu acho que é uma coisa que chamou, né, muita atenção, atraiu muitos leitores, mas o livro, assim, ele quase não toca nesse assunto, ele toca pontualmente e ele foca muito mais nisso, nessa diversidade de lugares que as mulheres podem estar ocupando e o quanto que elas lutaram ao longo do tempo para conseguir atingir isso, na força da Violeta, que é uma coisa absurda, e é interessante porque em nenhum momento ela se coloca como uma pessoa forte. Ela passa a vida, inclusive, né, até o final, ela não se coloca em nenhum momento, ela fala, eu fui forte porque eu aguentei tal coisa. Não. Ela tá muito mais preocupada em estar vivendo e se manter com a esperança, apesar de tudo que aconteceu com ela. Eu gostei também, é difícil falar gostei, né? Mas eu achei que a autora tratou o assunto de violência contra a mulher de uma forma responsável. Eu acho que ela faz uma coisa que eu não leio muitos livros desse assunto, tá, gente? Eu tô começando mais agora, né? Eu sou uma leitora teoricamente jovem em idade, apesar de ler bastante, então esses livros mais adultos, eles estão vindo pra mim agora. E eu gostei da forma como ela aborda esse assunto, porque eu acho que ela consegue fazer a gente perceber que, por mais que a Violeta saiba que ela não deveria estar passando por isso, é muito difícil você sair de uma situação que envolve o lado emocional, o lado psicológico, e envolve essa questão de se sentir acuado, e no caso dela também tem a questão dos filhos, e eu acho que a Isabel consegue passar o nível de insegurança e de dificuldade mesmo que a Violeta sente em largar esse relacionamento, assim. Ainda mais no caso dela, que ela vai abrir mão de muita coisa pra poder ficar com esse cara que no final não vale nada. Mas eu acho que talvez uma das mensagens de Violeta é essa, assim, apesar de existirem pessoas que não são legais no meio do caminho, no final você pode encontrar uma pessoa que é legal. E no caso da Violeta tá relacionado com essa questão amorosa, mas eu acho que se a gente for pensar dessa forma dá pra extrapolar pra todos os lados, assim. Mas é isso, gente. Se fosse botar ali nas estrelinhas, seriam 5 estrelas. Foi a primeira leitura que eu realizei em 2025, né? Na realidade, totalmente em 2025. Teve uma outra que foi parte de 2024 e parte de 2025, mas eu
não vou contabilizar como esse ano. Então, minha primeira leitura de 2025 já comecei com 5 estrelas, então tô bem empolgada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, é aquela coisa, dá um like, comenta se vocês têm curiosidade de ler esse livro, se vocês já leram alguma coisa da Isabel Allende ou não. Se eu posso, de repente, ajudar vocês com alguma dúvida em relação a esse livro ou a outros, deixem dicas aqui embaixo também. Eu vou adorar ler os livros ou assistir os filmes e séries que vocês me indicarem. E é isso, gente. Se você não é inscrito, tá chegando agora, procure se inscrever no Cantinho da Ana, né? É sempre bom, vai ajudar o canal a ter um pouquinho mais de relevância, né? E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!